Beleza, eu vou corrigir a prova aqui para quem não foi bem, que ficou de recuperação nessas equações de matemática, né? E a gente começou a prova com essa questão aqui. Mas antes de eu falar dela, eu queria falar sobre algumas outras coisas. Se você tem um triângulo retângulo e você tem que descobrir algum lado dele, você tem duas formas para usar. Ou você vai usar o teorema de Pitágoras, ou você vai usar o soca-toa, né? No caso, seno, cosseno ou tangente. Essas são as duas coisas que você pode usar quando você tem um triângulo de 90 graus. Como você vai saber quando você usaria? Bom, como a gente sabe, o seno e o cosseno, o seno, por exemplo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, ele sempre vai usar só dois dos três lados que a gente tem no triângulo. Então, como é que a gente vai descobrir como se a gente quiser descobrir um lado tendo só um lado e um ângulo, nesse caso a gente vai usar o soca-toa, sendo cosseno tangente, porque a gente vai poder usar o ângulo que a gente tem mais um lado para descobrir outro lado. Agora, se a gente tiver dois lados, é mais fácil de usar o teorema de Pitágoras, porque nesse caso, como a gente tem três incógnitas, não adianta a gente usar para só um lado, porque a gente não vai ter uma resposta completa, ok? Então é isso que você tem que saber. Quando você tem só um lado e um ângulo, usa só 14. Quando você tem dois lados e tanto faz um dos ângulos, você tem teorema de Pitágoras. Desse jeito, ok? Então vamos lá. Ah, e quando você tem um triângulo que não é retângulo, nesse caso aqui, por exemplo, ele não tem 90 graus, você vai usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos, tá? Vai depender se você tem mais ângulos, normalmente você usa a lei dos senos. Se você tem mais lados, geralmente é a lei dos cossenos, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Primeira questão era o seguinte, pedia qual que era a área desse lado daqui, não o lado desse lado aqui, né, quanto media, sendo que ele já tinha dado esse lado, esse ângulo e o valor da raiz de 3. Muita gente aqui confundia, usando o cosseno de 60, isso acabaria dando a letra B 42,5. Mas não é, eu vou explicar o porquê, tá? Como a gente tem aqui o 60 a gente quer descobrir o x, que no caso está do outro lado do 60, que é o que a gente tem, a gente vai usar o cateto oposto, ou alguma que tem um cateto oposto nesse caso. Como a gente sabe que aqui é 60 graus e aqui é 90 graus, são ângulos que deu, então aqui obrigatoriamente tem que ser 30 graus, porque a gente sabe que os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então nesse caso aqui, a gente vai ter que 60 graus mais 90 graus é 150. Então, para dar 180 é 30 graus. Então, a gente aqui tem dois ângulos que a gente pode usar para tentar descobrir esse valor aqui. Sendo que o 60 é o cateto oposto e o 30 é o cateto adjacente. E nesse caso, o ângulo que a gente tem, o 60 seria o cateto adjacente e o 30 seria o cateto oposto. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente tem aqui a tabelinha, né, que eu espero que vocês decorem, mas a professora a gente vai colocar na hora da recuperação, ou na prova, né, sei lá, alguma coisa assim, a gente tem o do 60 e a gente tem o do 30 aqui. Nesse caso, a gente tem esse ângulo, vamos falar primeiro do 60, tá? O 60, nesse caso, vai ser o cateto oposto do x. Cateto oposto, a gente tem duas opções. Ou a gente pode usar o seno, que seria cateto oposto e hipotenusa, ou a gente pode usar a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a gente não tem um valor para a hipotenusa, a gente só tem valor para o cateto adjacente do 60 graus. E a gente quer descobrir o cateto oposto. Nesse caso não dá para usar Pitágoras, né? Porque como eu já falado, a gente tem um lado e um ângulo, então é mais fácil usar seno, cosseno, tangente. E nesse caso a gente vai usar a tangente, tá? Porque a gente tem a tangente do 60, né, que é a raiz de 3, e a gente tem a tangente de 60 aqui, que é x sobre 50, ok? Então nesse caso aqui, a gente vai ter a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente do 60 vai ser x sobre 50. E tangente de 60 também é raiz de 3. Então, nesse caso, a gente tem raiz de 3 é igual a x sobre 50. Como é que a gente faz para fazer isso aqui? Eu jogo 50 para o outro lado. Então, nesse caso, vai ficar 50 vezes 1,7, né, que a gente já substituiu pelo valor que ela deu. Então, x é igual a 1,7 vezes 50. Se fizer a conta, vai dar 85. Esse é o resultado, letra D. Agora vamos fazer o do 30. Seria basicamente a mesma coisa, só que nesse caso, o x é o cateto adjacente e o 50 é o cateto oposto. Então, a tangente do 30 seria 50, que é o cateto oposto, dividido por x.
E a tangente do 30 também é raiz de 3 sobre 3 na tabelinha que a gente tem. Então aqui a gente vai multiplicar cruzado, vai ficar x raiz de 3 é igual a 50 vezes 3. Ok? E 50 vezes 3 é 150. Então x raiz de 3 é igual a 150. Que a gente faz a partir daqui. A gente pode racionalizar, né? Antes de transformar o raiz de 3 para 1,7, vamos racionalizar que fica mais fácil. Que nesse caso a gente pode jogar o raiz de 3 dividindo para o outro lado, fica 150 dividido por raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 dos dois lados, vai ficar 150 raiz de 3 dividido por raiz de 9, que no caso é igual a 3. E aí a gente tem 150 dividido por 3, que é igual a 50, e no final a gente vai ter que x igual a 50 raiz de 3. Normalmente é visto 50 vezes 1,7, né, substituindo, é 85 letra B. Tem esses dois métodos aí para fazer, tá? A gente não pode fazer teorema de Pitágoras, a gente não pode usar usando seno e cosseno, porque a gente só tem o cateto oposto e a gente quer descobrir o cateto adjacente, ou ao contrário, se vocês falam falando do 60, né? Então, nesse caso, a gente tem que usar a tangente sempre, e ou pode ser do 60 ou do 30, são as únicas maneiras de fazer, ok? Nesse caso, a gente não poderia usar a teorema de Pitágoras, também pelo que eu falei, né? Porque a gente, se a gente colocasse mais um valor aqui, não teria como avançar nisso daqui. A gente não teria o que fazer aqui, né? A gente botaria isso aqui ao quadrado, faria conta, daria 2.500, e aí depois não tem mais nada pra fazer. Então, beleza. Agora a próxima questão era para desenhar um relógio. Eu espero que você saiba como desenhar um relógio. Eu vou ensinar como é que desenha um relógio. Mas a próxima questão fala que o ponteiro do relógio mede 12 centímetros e ele quer que a gente descubra a distância que o percorreu depois de andar 20 minutos. O que a gente faz aqui? Como a gente sabe, o relógio ele é dividido em 12 partes, né? E cada uma dessas partes aqui vai ter 30 graus. Por quê? Porque, bom, obviamente o total seria 360, que é uma volta completa. Uma volta completa é 360 e está dividido em 12 partes, ou seja, cada parte vai ter 30 graus. Desse jeito aqui. Então, se a gente quer descobrir quando andou 20 minutos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 20 minutos, pode ser de qualquer distância, tá? Contando que seja 20 minutos, ou seja, 4 partes. Então, vai ser 120 graus que vai andar. E aí, ele quer que a gente descubra essa distância que ele percorreu. E para isso a gente vai usar a nossa fórmula, que é basicamente a única que a gente tem que decorar, né? Tirando seno e cosseno. Não, mentira, eu tenho adicionando seno e cosseno também. Mas essa aqui é uma fórmula que a gente tem que decorar, que é S igual a θr. S, se não me engano, em latim significa spatium, que significa distância ou espaço, que é basicamente a fórmula que a gente usa para descobrir uma parte de uma circunferência de um círculo, tá? Então, nesse caso aqui, se fosse um círculo completo, seria 360 graus. E como o θ que a gente tem que colocar em radiano, 360 graus em radiano é 2π. Então, a circunferência do círculo completo seria 2πr. Por isso que é a fórmula da circunferência de um círculo, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem só uma parte da circunferência. Como é que a gente faz para descobrir, então? Então, nesse caso aqui, a distância que a gente tem, que é o S, é igual ao θ, que é o ângulo em radiano do quanto andou, vezes o raio, né, que é o tamanho do ponteiro dos minutos, por exemplo. E ela deu raio, que é 12 centímetros. E ela deu... Bom, ela não deu ângulo, mas a gente sabe que o ângulo é 120 porque andou 4 vezes. Ou seja, cada vez que andar, vai andar 30 graus. É só multiplicar. 4 vezes 30 é igual a 120. Então a gente tem 120 vezes 12 centímetros. E no caso não é 120 graus. Esse ângulo tem que ser em radiano. Lembra de colocar radiano. Como a gente coloca em radiano? Bom, radiano, assim como caloria, assim como joules, assim como metros, assim como milímetros, assim como qualquer outra coisa, é uma unidade de medida. Então, basicamente, para a gente converter graus para radianos, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que 180 é igual a pi radiano. Essa é a única coisa que você tem que saber. Se você souber isso aqui, já sabe fazer tudo que tem a ver com radiano. Então, tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa que tem a ver com radiano, você vai souber fazer sabendo que 180 é igual a pi radiano. E aí, basicamente, você vai fazer 180 igual a pi radiano, então 120 é igual a quanto? Aí você basicamente vai fazer uma regra dos três. Nesse caso aqui, 180x vezes 120π. Vai jogar o 180 para o outro lado dividindo, corta o zero, simplifica, ele sabe simplificar, vai ficar 2π sobre 3. Esse é o 180, não, 120 em radiano, é 2π sobre 3. E aí substitui aqui na fórmula. Então a área que a gente quer achar, o quanto o relógio andou, é 2π sobre 3 vezes 2 centímetros. 2π vezes 12 é 24π.
24 dividido por 3 é 8, então vai ficar 8π. E aí, a professora quer que a gente use 3 pelo 14 como aproximação de π, tá? Então aqui é só multiplicar, para que você saiba fazer, né? 8 vezes 3 pelo 14 é 24,52. Essa é a distância que andou. Tá? Não precisa saber mais que isso. É só saber essa fórmula e saber converter em radiano, porque o raio ela já vai dar. E aí é só saber multiplicar, né? Aí também é foda. Então, basicamente, você tem que saber a circunferência, que é a distância que percorreu, que a gente vai precisar saber é o S. O ângulo que a gente vai saber do quanto percorreu é o θ, que nesse caso vai ser em radiano. E o raio, que ela provavelmente vai dar o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Só isso que você tem que saber para saber o problema do relógio. E agora na próxima questão ela pede alguns ângulos em radiano, e a coisa mais fácil do mundo, né? Nesse caso daqui, ela pediu 25 graus e 20 voltas. Ou seja, 20 voltas é 20 vezes 360. Cada volta é 360. Então vai ser 7.200 mais 25, que é 7.225. E é só fazer a mesma coisa. 180 é igual a π radiano. 7.225 é igual a quanto radiano. Faz a regra do 3. Vai ficar 180x igual a 7.225π. Joga pelo lado dividindo, simplificando, vai dar 1645π dividido por 36, tá? Mas isso aqui é só dividir, você vai com calma, tá? Às vezes dá pra dividir por 3, às vezes dá pra dividir por 2, outras coisas por 5 também. Vai com calma e você consegue. Então, beleza. Antes de fazer a próxima questão, eu queria ensinar pra vocês do círculo trigonométrico. Como a gente sabe pela tabelinha, que eu espero que vocês também saibam a partir de agora, né? O seno de 30 é 1 meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas se a gente quiser saber sobre esses ângulos aqui, como é que a gente faz? O círculo trigonométrico ajuda a gente a fazer isso. Porque na verdade o círculo trigonométrico é um círculo feito com o eixo vertical, que é o seno, que é o eixo do seno, e o eixo horizontal, que é o cosseno. Como a gente sabe, no meio vai ser zero. Então, para cá, embaixo do zero, vai ser negativo. E para cima do zero vai ser positivo, no caso do seno. Para o cosseno vai ser o contrário, né? Para cá, o horizontal para esquerda vai ser negativo e para a direita vai ser positivo. Então, nesse caso aqui, se a gente quiser achar, também coloquei aqui os do cosseno, tá? Só para vocês saberem mesmo. Então, nesse caso aqui, os de cima do seno vão ser positivos, de baixo do seno vão ser negativos. Então, nesse caso aqui, se fazer uma linha reta para o outro quadrante, que é o que a gente chama, a gente vai encontrar o mesmo valor do seno, só que pode ser que esteja negativo ou positivo, como a gente já sabe pelo quadrante que ele está. Então, o seno de 60 vai ser o mesmo do 120. O seno de 45 vai ser o mesmo do 135 e o do 30 vai ser o mesmo do 150. Isso aqui é o mesmo valor de todos. Agora, se a gente for aqui para baixo, vai ser negativo esses valores, porque para baixo não está negativos. Então, 210, 225, 240 tem os valores negativos desses outros ângulos aqui, no caso do seno. E aqui vão ter os mesmos valores negativos desses, ok? Então, no caso 300, 315, 330 tem os mesmos valores, só que negativos. Agora o cosseno, ele vai ser o seguinte, para a esquerda vai ser negativo e para cá vai ser positivo. Então, o 30, 45 e 60 tem os valores positivos, já 120, 130 e 150 vão ter os mesmos valores, só que negativos. Aqui embaixo, nesse quadrante aqui, também vão ser negativos, vai ser menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Agora, quando volta para cá, no 300, 315, 315, 330, eles vão voltar a ser positivos, tá? Que nem aqui. É só isso que você tem que saber. Você tem que saber que o eixo do seno é positivo para cima e negativo para baixo, ou seja, aqui vão ter os valores e aqui vão ter os valores, mas aqui com aqui não vai ter. Do cosseno é o eixo vertical, não, horizontal, no caso para cá vai ser negativo, para cá vai ser positivo, ou seja, aqui vão ter os valores e aqui também, mas aqui com aqui também não. E nesse caso aqui, a gente tem que saber que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Isso a gente já sabia. Então, como a gente tem um número em cada quadrante, vamos pensar. Aqui é positivo e aqui é positivo. Seno dividido pelo cosseno. Ou seja, positivo dividido por positivo é positivo. Aqui a gente tem positivo e aqui a gente tem negativo. Ou seja, vai dar negativo. Aqui a gente tem negativo e a gente tem positivo. Então vai dar negativo.
Aqui a gente tem negativo, então vai dar positivo. Ok? No caso, para cada. Sempre que a gente divide dois números tem sinais diferentes, tipo negativo e positivo, vai dar um número negativo. Agora, tem sinais iguais, vai dar positivo. Isso vocês têm que saber. Mas a coisa que você mais tem que prestar atenção é em qual é a linha de cada um dos ângulos. Ou seja, o 30 é da linha dos 150, que é da linha 210, que é da linha 330. Todos esses aqui vão ter os mesmos valores. O que vai mudar vão ser se eles vão ser positivos ou não. Aqui o seno, usando 60 e 120 tem de valor, 240 e 300 vão ter de valor negativos. Esse aqui são a linha de 60 é 60, 120, 240 e 300. A dica para o do 45 é que eles vão terminar em 5. Então, se você vê um ângulo que termina em 5, é da linha do 45. Agora, se tem um ângulo que termina em 0, você tem que ver se era ou da linha do 60 ou da linha do 30. Como você vai saber isso? Sei lá, se vira. Então, a próxima questão pediu a gente assim. A gente tinha um triângulo que não era retângulo, ele tinha um ângulo de 120 graus. E aqui a gente tinha os valores de 12 e de 20. Primeiro, para a gente saber assim como nomear os ângulos, a gente tem que saber o jeito que a gente nomeia geralmente. O ponto B vai ser o oposto da linha B. Então, se aqui é o ponto B, a linha aqui vai ser B, ok? Aqui é o C, o contrário vai ser o Czinho. Aqui é o A, aqui vai ser o Azinho. Vai ser sempre ao contrário, ok? Então, no caso, o Bzinho é 12, o Czinho é 20 e o Azinho é o que a gente quer achar. Então aqui a gente vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. No caso aqui vai depender, tá? Se você quiser achar o B ao invés disso aqui, seria B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC, tá? Esses dois números, essas duas letras vão depender desses aqui, ok? Vezes o cosseno do primeiro ângulo que a gente quer achar. Vamos ficar substituindo, vai ficar aqui a ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos aí 2 vezes BC, no caso 12 vezes 20, vezes o cosseno de 120. Isso aqui é mais uma das formas que você tem que decorar, tá? Todas as formas que eu estou colocando aqui você tem que saber, tem que decorar. Não são muitas, tá? É a lei dos senos, a lei dos cossenos, a fórmula lá da circunferência do círculo, né? Também o seno, cosseno, tangente e o teorema de Pitágoras. São só nós tem que saber. Agora aqui a gente pode resumir normal, né? A ao quadrado vai ser 12 ao quadrado, que é 144, 20 ao quadrado, que é 400, 12 vezes 2 é 24 vezes 20. Pense primeiro vezes 2, 48, adicionando 0, 480. E aqui vezes cosseno de 120. Como a gente sabe, o cosseno de 120 é horizontal. Então, para cá é negativo, para cá é positivo. O 120 está aqui. Então ele vai ser da linha do 60, só que o quadrante dele vai ser negativo. Então o cosseno de 60 é 1 meio, então menos 1 meio, porque está na linha do 60, só que é negativo. Então aqui somando 144 mais 400 é 544, menos 480 vezes menos 1 meio. Nesse caso, menos vezes menos vai dar mais. Então vai ser mais 480 vezes 1, que é 480, coloca aqui em cima, né? 480 dividido por 2 vai ser 240. Então, somando a ao quadrado é igual a 544 mais 240, ou seja, 764. Então, jogando a raiz dos lados, né, vai ficar aqui a igual a raiz de 764. Como a gente descobre esse número? Bom, a gente vou ensinar um método para vocês. Primeiro, a gente tem aqui um número 764. Se a gente assumir que ele é uma raiz perfeita, ou seja, que tem um número que tipo, não tem décimos, que ao quadrado é exatamente ele, a gente vai fazer o seguinte. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900. Opa, o número está entre 400 e 900. Então, ele basicamente está entre 20 ao quadrado e 30 ao quadrado. Ele é o 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. Algum desses ao quadrado. Então, como que a gente vai saber? Primeiro a gente faz a tabuada de todos os números ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado 0, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 2. Então a gente tem todos os números aqui. E sempre que a gente tem um número, por exemplo, se a gente tiver um número gigantesco, 1 trilhão, 410 milhão, e só que o número termina em 6, o que, se a gente quiser só saber o último número que termina,
significa que esse número vai terminar em 6. Tá? Que nesse caso aqui, 6 ao quadrado é 36. Então, se o número terminar em 6, tanto faz quão grande ele seja, se for ao quadrado, vai terminar em 6. Se terminar em 7, vai ser 4, vai ser 9. Se terminar em 8, vai ser 4. Então, nesse caso, como o número termina em 4, olhando aqui na tabela, tem dois números que podem ser ou 2 ao quadrado, que é 4, ou 8 ao quadrado, que é 64. Então, a gente pode testar ou 22, que é o número que termina em 2 e está entre 20 e 30, ou 28, que é o número que termina em 8 e está entre 20 e 30. 22 ao quadrado seria 464 e 28 ao quadrado seria 764. Então, esse é o número que a gente quer achar. Nesse caso aqui, o A é 28. Então, beleza. A lei dos senos aqui a gente não usaria, porque nesse caso a gente sabe que a lei dos senos é A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. A gente não usa ele porque nesse caso a gente não tem como fazer o seno se a gente não tem um ângulo, né? Nesse caso aqui, se a gente tivesse, por exemplo, que aqui é 30 e aqui também é 30, nesse caso, a gente poderia fazer A seno de 30 e aí fica 20 sobre seno de 30, que é igual a 12 sobre seno de 30 também. Aí nesse caso a gente poderia fazer algo. Mas, como a gente não tem, então a gente teria, obviamente, que usar a lei dos cossenos, até porque ele dá o ângulo aqui, né? Ele dá esse lado. Então a gente teria que usar a lei dos cossenos. Então você tem que decorar essas duas leis, tem que decorar as fórmulas de conferência, seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. Lembrando mais uma vez. Aqui a gente tem agora mais uma questão que essa aqui atrapalhou muita gente, porque é realmente uma questão muito chata, porque tinha muitos números que você ia fazer divisão decimal, muito chato. Mas é basicamente a mesma ideia de seno, cosseno e tangente, tá? Não pode ter preguiça aqui nesse caso. Ele basicamente deu seno, cosseno e tangente do ângulo dos 50 graus, e aí a gente tem que descobrir os valores de A e B aqui. Então a gente tem o 50. Então, como a gente só vai se basear no 50, já que isso tem os valores dele, então a gente vai pegar aqui o 50. Esse aqui é o cateto oposto, esse é a hipotenusa e esse é o cateto adjacente. Então a gente precisa de alguma forma que tenha o cateto adjacente para a gente usar como base e para a gente descobrir outro lado, no caso o B ou A, que seria o cateto oposto ou a hipotenusa. Então a gente pode usar a tangente ou o cosseno. O cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente descobrir aqui, ou a tangente, que seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que seria 5 sobre B, que no caso, não, B sobre 5, que no caso foi o que eu usei, tá? Então, tangente 50 igual a B sobre 5. Eu resolvi usar isso primeiro, se não entender por que daqui a pouco, tá? Vou explicar agora mesmo, porque no caso a tangente 50, ela tem um valor mais fácil de usar. No caso aqui, ela deu que o ângulo é 11 dividido por 9. Então é mais fácil de usar porque ela está em uma fração. Eu estou usando aqui, a gente até podia transformar em uma fração que eu vou fazer, mas é mais chato, tá? Então aqui, tangente 50 é igual a b sobre 5, que também é 11 sobre 9. Então aqui a gente multiplica cruzado, 9b é igual a 11 vezes 5, que é 55. Passa o 9 para o outro lado dividindo, b é igual a 55 dividido por 9. Aí a gente tem que fazer a conta, né? 55 dividido por 9. 9 vezes 6 é 54. Então aqui vai sobrar 1. Aí adiciona um 0 e uma vírgula. E aí vai dar 1, vai sobrar 1. Adiciona um 0 e aí faz 1, adiciona um 0, 1, adiciona um 0, blá, blá, blá. Então vai ficar 6,111 para sempre. E esse é o resultado de B que a gente conseguiu achar. E agora para a gente achar o A, o que a gente vai fazer? O A é uma hipotenusa. Obviamente eu não vou querer usar 6,1111. Tá de sacanagem, eu nunca vou fazer isso. Eu vou usar o próprio valor aqui que eu tenho do seno, não, do cosseno de 50, que é 5 sobre a hipotenusa A. E nesse caso eu sei que é 0,63. Nesse caso eu prefiro a gente usar fração, porque eu conseguiria fazer aqui eu conseguiria fazer cruzado, né? É mais fácil do que, por exemplo, colocar 0,63A e dividir 5 por 0,63. Isso aqui é sacanagem fazer. Então eu já colocar em fração, 63 dividido por 100, né? 63 centésimos, né? Só pensar. No caso, você tem dois zeros, vai colocar duas vírgulas, então vai ficar 0,63. Então, colocando aqui em fração, multiplica cruzado, fica 63A é igual a 500. Ou seja, A é igual a 500 dividido por 63, né? Passando dividindo para o outro lado. E aí, nesse caso, dividindo aqui, 500 dividido por 63, no caso vai dar 7, que é 441. Vai sobrar 49, adiciona um 0, uma vírgula. Aí vai ficar 7 de novo, menos 441.
vai sobrar 39, adiciona 0. Aí vai dar 6 para 378. Vai sobrar 12, adiciona 0. E aí aqui, 63 até chegar em 120. 60 vezes 2 seria 120. Então aproxima para 2 para não ter que fazer isso aqui. Porque se você fizer isso aqui completo, daria um número com 10 decimais. Obviamente a pessoa não vai querer isso, ela vai querer um resultado aproximado, ela até colocou na pergunta. Então 3 casas decimais já está suficiente, tá? Acho que 2 ainda já estava suficiente. Mas faz 3 só para garantir. Não precisa ir até o final não, ok? 3 já é mais que suficiente. Então seria 7,762. Isso aqui é chato, né? Você vai ter que fazer essas contas aqui sempre, nesse tipo de questão. E normalmente sempre vai ser um número quebrado, talvez um decimal, porque a professora ela não vai pensar em uma forma de fazer um número inteiro, um número completo. Ela vai fazer um número decimal mesmo, sem pensar. Então nesse caso é só fazer 7,762. Aqui então a gente tem, né, o triângulo aqui, mais um nesse caso. A gente tem basicamente a mesma coisa, né? Só que aí, agora a gente tem um cateto adjacente e hipotenusa. Então a gente vai se basear no 50 de novo. E aí a gente tem um cateto oposto. Vamos seguir a mesma lógica da tangente, tá? A gente pode fazer o seno primeiro, mas vamos começar com a tangente, porque ela tem um valor mais completo. Então, tangente 50 é igual a 6, que é o cateto oposto, sobre E, que é o cateto adjacente, tá? Essa tangente. E aí, então fica 11 dividido por 9, que é igual a 6 sobre E. Multiplica cruzado, vai ficar 11E é igual a 6 vezes 9, que é 54. Passa para o lado dividindo, E é igual a 54 dividido por 11. Aí, fazendo aqui a conta, é mais fácil dividido por 11, porque quando o número é pequeno, né? Você sabe que tipo 11 vezes 3 é 33. 11 vezes 4 é 44. Então é mais fácil dividir assim. 54 é quase 5, mas no caso a gente vai botar 4, vai ficar 44. 54 menos 44 é 10. Então adiciona um zero, bota uma vírgula. Aí, para chegar em 100, a gente coloca 9, que é 99, vai sobrar 1. Aí adiciona um zero. Como ainda não chegou em 10, em 11 nesse caso, a gente vai adicionar mais um zero e vai adicionar um zero aqui também. E aí vai colocar 9 de novo, 99, e aí vai assim para sempre, vai ficar 4,909099. Então o resultado vai ficar 4,90909 para sempre. E esse aqui a gente já descobriu o resultado de I. Agora para descobrir o seno, no caso para descobrir aqui o valor de D, a gente faria o seguinte: o seno ou o cosseno, mas o cosseno é um resultado horroroso para usar, então não use o cosseno, pelo amor de Deus. Usa a seno mesmo. O seno 50 é igual a 6 sobre D, que é a hipotenusa. Então, 77 sobre 100, eu coloquei em fração aqui de novo, tá? 77 centésimos é igual a 6 sobre D. Esse aqui é o resultado que ela deu, tá? Eu não tô fazendo nenhum negócio não, só tô dando o resultado que ela deu mesmo. Então aqui é 6 sobre D, multiplica cruzado, vai ficar 77D é igual a 600. Então, D é igual a 600 dividido por 77. E agora a gente faz a conta, né? 77 vezes 7 aqui é 109. Diminui, fica 61, adiciona um zero, uma vírgula. 7 de novo, vai sobrar 71, adiciona um zero. Aí aqui vai ficar 9, menos 693, vai sobrar 17, adiciona um zero. E aí, tipo, já 67 vezes 2 daria tipo 154, que é quase 170, só com 2 aqui. Ela deu o ponto completo pra mim, então mas ela dá pra vocês também. Já tá 3 casos desse monte, tá suficiente, tá? Então esse caso vai dar 7,792, esses daqui são os dois resultados que a gente achou. E agora essa próxima questão aqui da árvore confundiu muita gente, porque ela não é tão difícil, tá? Você tem que pensar um pouquinho. Ela falou que a altura da árvore antes era 9 metros, e aí ela caiu, fez uma distância do tronco da árvore que caiu até o tronco, por 3 metros, e ela quer que a gente ache a altura da árvore que restou em pé. Bom, a gente sabe que não dá, que a gente não, no caso, a gente não sabe nenhum ângulo daqui, a gente só sabe que isso aqui é um ângulo reto, porque falou que formou um negócio perpendicular, mas a gente não sabe esses dois ângulos, então não dá para usar seno e cosseno. Mas a gente por enquanto também não sabe nenhum desses dois lados aqui, então o que, que a gente faz? Porque a gente não consegue nem usar Pitágoras, já que a gente não tem lados, e não consegue usar seno e cosseno, já que a gente não tem ângulo. Bom, se você pensar que isso aqui antes, a árvore, tinha o completo e que esse lado que estou em pé é x, eu estou chamando de x, que é o que a gente quer achar, então o lado que caiu é 9 menos x, que era a altura que sobrou.
E no caso, esse lado aqui vai ser o mesmo desse, né? Obviamente, porque o lado que caiu é só esse. Então aqui é 9 menos x. E agora sim a gente tem dois valores. Mesmo que não seja um valor completo, isso aqui a gente já consegue trabalhar alguma coisa. Então nesse caso a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar 9 menos x ao quadrado, que é hipotenusa, né? É igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui, basicamente 9 menos x vezes 9 menos x faz o chuveirinho, né? Fica aqui 91, 9 vezes 9, que é 81. 9 vezes menos x, que é 9, menos 9x. Menos x vezes 9, que é menos 9x. E menos x vezes menos x, que é mais x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9 mais x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a gente pode tirar esse x ao quadrado aqui, porque no caso, bom, tá mais aqui, né? Então a gente passaria para o lado como menos. Então x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser igual a zero. Então a gente pode eliminar esse x ao quadrado. E aí a gente pode passar esse 9 para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 81 menos 9, que é 72. Então a gente tem 72 menos 8x igual a zero, né? Porque eu tirei tudo aqui, então vai ficar zero. Aí passa esse menos 8x para o outro lado com o sinal trocado, fica 72 igual a 18x. E aqui é só jogar para o outro lado, né? Fica x igual a 72 dividido por 18. Então x é igual a 4 metros, tá? Esse aqui, 72 dividido por 18 é 4. Não é difícil, você tem que pensar que essa parte é 9 menos x e você faz o teorema de Pitágoras. Basicamente, pelo menos foi da forma que eu fiz, deve ter outra forma que eu não estou pensando aqui, mas a gente não consegue descobrir esse ângulo, então eu imagino só dele para fazer com desse jeito, tá? Mas você consegue pensar em outra forma que eu sei, você é inteligente. A próxima pergunta é a primeira determinação positiva do ângulo 1940. Primeira determinação positiva é basicamente depois de você dar tantas voltas, ela quer saber a primeira, o ângulo que vai terminar, no caso, depois de dar certas voltas. No caso, onde que vai ficar aqui no círculo trigonométrico, né? Então, basicamente, você vai dividir pelas voltas, né? No caso, você vai dividir 1940 por 360, vai dar 5 voltas, vai sobrar 140 graus. Basicamente só isso. É 140 graus que faz. É bem de boa. Então, e também tem a expressão geral dos arcos-côncavos que ela pede na próxima pergunta, que é basicamente a mesma coisa, só que você coloca o ângulo que terminou, mais a quantidade de voltas que deu. Então terminou em 140 graus e deu 5 voltas de 360 graus. É literalmente só isso. Não tem mais nada pra fazer. E, bom, foi. É isso.